Está a referir os Nasara, os judeus, os cristãos. Só que isto não implica, não rejeita os outros povos antepassados. Não. Por isso, a maioria dos mufassiris vão dizer que a opinião é que aqui está a referir todas as civilizações antigas. Estão incluídas neste versículo. Todos tinham o jejum. الحمد لله وكفى وسلام على عباده الذين اصطفى أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يا أيها الذين آمنوا كتب عليكم الصيام كما كتب على الذين من قبلكم لعلكم تتقون وقال النبي صلى الله عليه وسلم والصيام جنة صدق الله العظيم وصدق رسوله النبي الكريم. Alhamdulillah, prezados irmãos, louvores pertencem única e exclusivamente a Allah subhanahu wa ta'ala, porque a Ele pertencem todos os louvores. Em seguida, enviar ou derramar saudações sobre o Nabi Karim sallallahu alaihi wasallam. Indo diretamente ao assunto, nestes dias estamos a falar acerca do Ramadã. O Ramadã já está à vista. Então vamos falar um bocado acerca do Ramadã. Allah subhanahu wa ta'ala diz: ó vós que credes, é-vos prescrito o jejum, como foi prescrito para os que foram antes de vós, para serdes piedosos. Então hoje vamos mexer um bocado acerca deste mesmo ayah, este versículo do Corão. Quando Allah subhanahu wa ta'ala diz: Ya ayyuhalladhina amanu, Allah está a dizer: ó vós que crentes, aqueles todos que são portadores de imã, como no caso de Bai, como é que chama? Bai Ismail, Bai Muhammad, Bai Hassan, Bai Abu Bakr, enfim, como se estivesse a falar com cada um de nós. Ó fulano, ó você que é portador de imã, está a falar com todos aqueles que já atingiram a puberdade, assim como também não só para os homens, para a camada feminina também, para as mulheres também, como se estivesse a falar diretamente com as mulheres, todas aquelas que já atingiram a puberdade, ou irmã Khadija, ou irmã Aisha, ou irmã Asmira, ou irmã Munira, com todas as mulheres que já atingiram a puberdade. Kutiba alaykum as-siyam kama kutiba ala alladhina min qablikum, é-vos prescrito o jejum. O jejum tornou-se obrigatório para vós, tal como foi prescrito para os povos, para os que foram antes de vós, para os vossos antepassados. Então, prezados irmãos, quando Allah subhanahu wa ta'ala diz isso, Allah subhanahu wa ta'ala está a mostrar que jejum, apesar de ser um trabalho duro, você passar a fome, passa por dificuldade, apesar de ser algo duro, trabalho duro, mas quando Allah diz que os povos passados também fizeram, Allah subhanahu wa ta'ala está a mostrar que, olha, apesar de ser aparentemente ser algo que parece duro, trabalho duro, mas outros povos fizeram, conseguiram executar esta ação. Então é natureza humana. Quando nós apercebemos, quando nós ficamos a saber que afinal de contas várias outras pessoas fizeram isto, então nós também conseguimos fazer. Aquilo que parece trabalho duro, automaticamente acaba se tornando halki, que significa frágil. O que é duro, automaticamente passa a ser considerado algo fácil. Então é por isso que Allah subhanahu wa ta'ala traz aqui este símbolo. E apesar de irmãos, quando Allah diz, olha, aqui o símile, a comparação, não está no awsaf de jejum. Não está no awsaf de jejum, mas sim está no nafsi wujub. Quando diz não está no awsaf, significa não está nas características, na qualidade de jejum. Não. Mas sim está no nafsi wujub. Assim como era obrigatório para os povos passados, para vós também é obrigatório. Então o símile está no nafsi wujub, na própria obrigatoriedade
jejum. Agora, aqui quando diz que os povos passados jejuavam, então daqui ficamos a saber que, olha, que o jejum, afinal de contas, foi uma prática religiosa reconhecida em todas as civilizações antigas. Só que é considerado mais como uma forma de contrição e expiação, além do culto espiritual para a purificação da própria alma. Agora, como assim os povos passados? Alguns intérpretes do Corão, alguns mufassirin, exegetas, eles dizem que, olha, aqui quando diz min qablikum, está a referir os Nasara, os judeus, os cristãos. Só que isto não implica, não rejeita os outros povos antepassados. Não. Por isso, a maioria dos mufassirin vão dizer que a opinião é que aqui está a referir todas as civilizações antigas. Estão incluídas neste versículo. Todos tinham o jejum. Por exemplo, se nós formos fazer uma leitura, se nós formos averiguar, se nós formos estudar o Torá e Injil, o Torá em si, ou lermos a Bíblia, ou lermos o Evangelho, nós vamos ver que esta opinião será reforçada, que afinal de contas todas as civilizações jejuaram. Embora que Azad Dahak, ele era da opinião que, olha, o primeiro jejum quem fez foi Azad Nuh alayhi salam, profeta Noé. Ele era desta opinião. Só que Azad Ali, Azad Hassan Basri e outros dizem que não. O jejum partiu desde o tempo de Hazrat Adam alayhi salam e permaneceu em todas as eras, em todos os sharia, todas as legislações de outros profetas. Então, em todas as eras, sempre existiu o jejum. Como assim? Nós falamos dos cristãos que vieram antes de nós. Cristãos, nós se formos a ler, vamos ver que afinal de contas os cristãos jejuam também. Só que não é a mesma coisa como nós. Nós vamos ver, tem vários grupos de cristãos. Então, há certos que, por exemplo, depois do ano novo gregoriano, basta terminar, tem uns que jejuam durante 10 dias. Depois, se quiser jejuar, ainda prolonga para 20 dias. Eles têm uma forma de jejuar. Aqueles que eram os Quraishitas também jejuavam. Nós podemos olhar para os Quraishitas. Eles jejuavam no dia 10 de Muharram. Mas qual é a razão deles jejuarem? Eles diziam que não, porque é o dia que eles mudavam o forro, a cobertura de Kaaba. Então neste dia eles jejuavam. Os judeus de Medina jejuavam também. Eles diziam que não, porque no dia 10 de Muharram foi o dia em que Allah subhanahu wa ta'ala salvou milagrosamente a Musa, profeta Moisés, e Bani Israel, que são os filhos de Israel, contra o Firaun, que é o faraó Ramesses, e o seu exército naquela água. Quando Allah subhanahu wa ta'ala salvou Musa alayhi salam e Bani Israel e afogou quem? Firaun e seu exército, acabou com todos eles. Então, por esta razão, como agradecimento, eles jejuavam nesta data, dia 10 de Muharram. Agora, quando diz que o jejum existiu, agora, nosso jejum, como é que é o nosso jejum? No início do Islã, antes do mês de Ramadã, o jejum tornou-se obrigatório. Só que qual era o jejum que tornou-se obrigatório? De acordo com as narrações, dizem que não. Era ainda o jejum de Ashura. Tornou-se obrigatório, mas os jejuns de Ayyam Bid, que são aqueles 3 dias que aparecem todos os meses, 13, 14 e 15. Então, esses são considerados jejuns de Ayyam Bid, é quando a lua está cheia, radiante. Então, eles todos jejuam, quer dizer, jejuavam, era obrigatório jejuar esses 3 dias de cada mês. Só que mais tarde, quando veio a obrigatoriedade de Ramadã, então estes jejuns deixaram de ser obrigatórios e o jejum do mês de Ramadã passou a ser obrigatório. Agora, o que é o jejum do ângulo ou do ponto de vista islâmico? Vamos prestar atenção. Jejum é a abstenção total
da alimentação, da união sexual, durante um período que vai desde a alvorada ao pôr do sol. Atenção, e isso deve existir um niyat, que é a intenção de jejuar para agradar Allah, para satisfazer Allah subhanahu wa ta'ala. Isto que é o jejum, de acordo com o Islã. Por isso, se uma pessoa, ele diz que está de jejum, ele passa a fome todo dia, mas quando chega 1 minuto ou 5 minutos antes do ocaso do sol, antes do sol se pôr, ele calha consumir algo. Então aquele jejum deixa de estar contado, já deixa de ser válido. Ou por outra, alguém passa o dia inteiro sem comer, todo dia não comeu nada, mas ele não teve intenção, não fez intenção de jejuar, não fez intenção de jejuar para agradar Allah subhanahu wa ta'ala, então aquele jejum também acaba se tornar um jejum inválido, de acordo com o Sharia. Então, jejum, existe um jejum que é linguisticamente, que é aquele que a pessoa, aquilo que ouvimos nos hospitais, amanhã vem jejum. Todos sabemos que é vir sem comer, ou vir, é um linguístico, toda a gente acaba entendendo. Mas o jejum de Sharia é até diferente, é esse que eu acabei de explicar. Agora, este jejum do Sharia é obrigatório, de acordo com é obrigatório para todos os crentes, todos os muçulmanos, seja homem, seja mulher, todos aqueles que já atingiram a puberdade e são sãos. Então, estes devem jejuar. É obrigatório para todos nós. Temos que jejuar. Então, é só durante 30 dias. São dias contados. Ou seja, durante o mês de Ramadã. O mês de Ramadã é o mês que calha, é o 9º mês do calendário lunar. É o 9º mês do calendário lunar. Todos estamos a par dos meses islâmicos, né? Temos que conhecer, inshallah, os meses islâmicos. Inshallah, tentar memorizar, conhecer o nosso calendário lunar. É muito importante. E prezados irmãos, este mês de Ramadã tem tanta virtude, é o mês que foi iniciada também a revelação do Sagrado Corão. E também é conhecido como mês do Rahmat, mês da misericórdia. Tem vários nomes, mês da misericórdia, é conhecido como mês de Ihsan, mês da benevolência, é conhecido como mês de Siyam, mês do jejum, é conhecido como mês de Allah, Shahrullah, é conhecido como mês de Ibadat, Shahrul Ibadat, enfim, tem vários nomes, esse mesmo mês de Ramadã. Agora, para este jejum estar completo, para este jejum estar perfeito, não basta só a pessoa parar de comer, beber, união sexual, não. Então requer também a abstenção, inclusive das maledicências, das palavras tolas, aquelas palavras que não têm nexo, não têm sentido nenhum, aquelas palavras que são ridículas, aquelas palavras que são falsas, aquelas palavras que são desagradáveis, da mentira também, do ódio, da inveja, da calúnia, da fofoquice, enfim, de todos os pecados. Então o jejum, para estar perfeito, temos que nos abster dos pecados no geral, distanciarmos dos pecados. Então é assim que o nosso jejum torna-se perfeito e completo. Então Allah subhanahu wa ta'ala diz: Ya ayyuhalladhina amanu kutiba alaykumus siyamu kama kutiba alal ladhina min qablikum. Assim como foi feito para as civilizações antigas. E atenção, muitas das vezes nós vemos, só estamos a ver aqueles que são adeptos do livro. Não. Até aqueles que são hindus, os hindus também jejuam. Só que o jejum deles, embora que é diferente, mas também jejuam. Por exemplo, tem o jejum de Navratri. Eles jejuam, e tem aquele jejum de Karwa Chauth, onde as mulheres jejuam para os maridos. Só que eles têm maneira deles, às vezes não pode comer carne, mas pode comer fruta, etc. Então nós não estamos a falar na qualidade do jejum. A qualidade do jejum, já explicamos que a qualidade do jejum é diferente. Por exemplo, no ta'dad dos nossos jejuns, no geral, com as civilizações antigas, o ta'dad, o número de jejum, há kamebeshi, há altos e baixos no número. Assim como no ayyam, no awqat ki tahdid, nas limitações tanto dos dias
do tempo também é completamente diferente dos nossos. Então nós vamos mais tarde, inshallah, mexer quanto a esse aspecto. Agora, Allah subhanahu wa ta'ala fala do jejum. Jejum, prezados irmãos, é um ibadat, é certo ibadat, certa adoração que faz parte dos umud ou dos sha'air do Islã. Faz parte do sha'air ou dos umud do Islã, é um dos pilares do Islã. É por isso que tem muita virtude esse jejum. Quando a pessoa jejua, tem inúmeras recompensas. Tem inúmeras, inshallah, vamos mexer quanto às virtudes, as vantagens, os benefícios do jejum, vamos mexer bem mais adiante, de acordo com os versículos e os ahadith. E quanto àquela pessoa que não jejua, prezados irmãos, então inúmeros castigos severos esperam por esta pessoa. Por isso que todos nós, para quem é obrigatório, devemos jejuar. É obrigatório todos nós jejuar, todos aqueles que atingiram a puberdade devem jejuar. Até para criar hábito naqueles que são mais novos, então podem começar a jejuar por uma idade ainda bem novos. Podem começar já a criar um ambiente, o hábito das pessoas começar a jejuar. Agora, Allah subhanahu wa ta'ala facilitou mais ainda. Ya ayyuhalladhina amanu kutiba alaykumus siyam kama kutiba alal ladhina min qabl. Qual é o objetivo, o ghayat, o propósito de a pessoa jejuar? Qual é o objetivo? Allah subhanahu wa ta'ala fala no Corão: la'allakum tattaqun. Olha, o jejum é muito importante para a purificação, o tahara, o tazkiya, a purificação da própria alma. Mas de todos esses benefícios, o jejum tem muito benefício para a parte espiritual. E na parte espiritual, o maior benefício, o maior destaque objetivo é o próprio taqwa. Agora, o taqwa o quê? É a pessoa tornar-se piedosa. É a pessoa tornar-se temente a Allah subhanahu wa ta'ala, ter medo de Allah subhanahu wa ta'ala. Então, o jejum faz com que a alma, nosso nafs, normalmente nós temos aquele quwwat shahwaniya, temos aqueles desejos carnais, sensuais. Então o jejum enfraquece isto. Aquilo lascívia também, todos os desejos também, o jejum faz o quê? Tornar fraco. Então pouco a pouco, quando a pessoa jejua, então nós vemos a pessoa aparentar mais inclinação na prática dos bens e afastar-se mais da prática dos males. Porque pouco a pouco, quando a pessoa jejua, ele vai adquirindo o taqwa. O taqwa o quê? E a pessoa vai começar a ter o controle do seu nafs. Vai criar o controle do seu nafs. Então ele vai criar um talento dentro, uma habilidade dele conseguir controlar o seu nafs. Nós sabemos que o nafs, o nosso íntimo, Allah subhanahu wa ta'ala no Corão diz: inna an-nafsa la ammaratun bisu'i illa ma rahima rabbi. Que o nafs, a nossa alma, é constantemente incitadora do mal, excepto aquele que Allah subhanahu wa ta'ala tem misericórdia. Então o nosso nafs constantemente ordena-nos a prática do mal. Mas quando a gente jejua, então este nafs começa a enfraquecer. Pouco a pouco você começa a enfraquecer até alcançar o taqwa, tornar-se muttaqi, para resgar. Então a pessoa torna-se uma pessoa abstinente. Então ele começa a ganhar o taqwa. E taqwa, ele começa a se abster do pecado. Ele começa a ter controle daquele nafs. De tal forma que pouco a pouco a pessoa começa a ficar virada para aquele nafs que é mutma'inna. Mutma'inna significa aquela alma que é tranquila. Então a pessoa, por causa de jejuar, vai conseguir alcançar a pouco até chegar naquele nafs que é mutma'inna, que é tranquilo. Agora, prezados irmãos, Allah subhanahu wa ta'ala facilitou muito esse nosso jejum, muito mesmo. Allah subhanahu wa ta'ala diz: ayyaman ma'dudat, faman kana minkum maridan aw ala safarin fa'iddatun min ayyamin ukhar. Allah facilitou de tal forma esse jejum, que não é um jejum muito longo, não. Ayyaman ma'dudat, são alguns dias contados para nós jejuar em dias determinados.
Quais são os dias? São esses dias do mês de Ramadã. Ayyam ma'dudat, são aproximadamente 29 a 30 dias que nós jejuamos durante o mês de Ramadã. Coisas que a gente consegue contar. O que é 30? Ayyam ma'dudat. Prezados irmãos, quando Allah subhanahu wa ta'ala diz ayyam ma'dudat, são durante dias contados. E Allah ainda facilita mais ainda. Como facilitou? فَمَنْ كَانَ مِنْكُمْ مَرِيضًا أَوْ عَلَى سَفَرٍ فَعِدَّةٌ مِنْ أَيَّامٍ أُخَرٍ. Ainda para aqueles que se encontram doentes, aqueles que estão enfermos, أَوْ عَلَى سَفَرٍ, ou encontram-se em viagem, فَعِدَّةٌ مِنْ أَيَّامٍ أُخَرٍ. Eles devem jejuar. Não deixa de ser wajib o jejum, continua a ser wajib. Só que eles têm a autorização de não jejuar, apesar de estar dentro do mês de Ramadã, tudo bem. Eles podem não jejuar, mas devem pagar depois do Ramadã os mesmos dias que eles perderam. Agora, quando se fala de aquele que está doente, doente é aquele que, por vezes, a pessoa consegue jejuar, mas com muita dificuldade. Então, este está autorizado a não jejuar. Ou então, aquele que pode jejuar, só que se ele jejuar, a doença dele vai se deteriorar, vai piorar, torna-se mudir. Então, este também está autorizado a não jejuar até ele melhorar. Este é um ponto. Depois temos aw ala safarin. Allah subhanahu wa ta'ala não diz aw ala musafirin. Assim como falou de marido enfermo, Allah não diz aquele que é viajante. Não. Allah diz aw ala safarin, aquele que se encontra em viagem. Então aqui saem alguns masai. Primeiro, a viagem não está a referir a uma viagem geral. Não. Porque a pessoa sair de casa, sai do seu sítio, terra natal, ou do seu sítio, vai para um bocado distante, então ele pode dizer que não, isto é considerado viagem. Não é essa viagem que está a referir. A viagem está a referir àquela um bocado mais distante. Quando vai para um bocado mais longe. Agora, quanto distante, nós vamos olhar para o Corão. O Corão não vem a nos esclarecer isso. Qual é a distância que a pessoa deve considerar durante a viagem? Qual é para você considerar viagem? Qual é a distância? O Corão não esclarece. Então nós vamos olhar para o bayan de Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Nós vamos olhar para o ta'amul, a prática dos sahaba e kiram, como é que eles fizeram. Então nós vamos olhar para a opinião dos aimma, que eles olharam para os ahadith, extraíram, facilitaram para nós praticarmos no din. Então os aimma, uns quando olharam, eles calcularam de acordo com a hadith um comprimento, uma distância, certo número de farsakh. Então eles traçaram, então tiraram uma medida, um limite. Mais tarde foi convertido para milhas. Depois nós aqui, por exemplo, em Moçambique, usamos em quilometragem. Certo? Dependendo da opinião dos aimas, né? Uns dizem que 65, outros dizem 70, 75. Depois temos a opinião do Imam Abu Hanifa. Imam Abu Hanifa tem a opinião, ele calculou de acordo com o zaman, com o tempo. Por quê? Ele pega naquela hadith onde Rasulullah sallallahu alaihi wasallam diz que لا يحل لامرأة تؤمن بالله واليوم الآخر أن تسافر فوق 3 أيام إلا مع محرم رواه البخاري. Então ele diz, olha, a partir deste hadith, porque a mulher não pode viajar sem o seu mahram mais que 3 dias. Então ele calculou esses 3 dias, converteu aquela distância quanto uma pessoa pode andar durante esses 3 dias. Então depois ele foi convertendo, mais tarde os fuqahás converteram para milhas. Depois, agora nós, os ulamás estudaram, alhamdulillah, já traçaram, já estipularam quilometragem para facilitar para nós. Por exemplo, outros dizem 77, 68, vamos falar de 80 quilômetros. Então, nós, basta saber que é uma viagem. Ao ala safarin pode estar a referir essa quilometragem. Cada um vai seguir o seu imam, o seu alim, tem que fazer, procurar saber com eles. Então, por isso que Allah subhanahu wa ta'ala diz aw ala safarin, esse é um ponto. Aw ala safarin também sai outro ponto. Não basta uma pessoa sair daqui, consegue chegar no seu destino e diz que já ficou residente de lá, já deixou de ser viajante. Não. Ou então porque ele parou algum sítio, alguns dias para descansar, então dizer que ele já não é viajante. Não é assim. Então o Sharia já depois analisa quantos dias esta pessoa vai ficar. Para uns, se fica 4,
mais que 4 ou mais dias, diz que já deixa de ser musafir, mas isso sem contar dia de entrada e dia de saída. Outros dizem que, olha, outros dizem a partir de 4 dias já não é contado. Outros dizem não, acima de 4 dias já não é contado como viajante. Isso sem contar dia de entrada e saída. Para os Hanafis, por exemplo, para os Hanafis dizem que não, basta ser até 15, uns dizem a partir de 15 já deixa de ser viajante, outros dizem não, acima de 15 dias já deixa de ser viajante, já não é considerado, então ele tem que já passar a ser considerado como uma pessoa normal, um muqim. Agora, prezados irmãos, tudo bem. Outro masail que vem aqui, quando a pessoa, por exemplo, saiu de um sítio que está para vir para Tete, é uma distância bem longa, por exemplo, sai de Maputo para Tete, ou sai de um país para aqui, para Moçambique. Então ele chega aqui a Moçambique, ele não vai ficar 15 dias somente num sítio. Não vai ficar 15 dias, não vai permanecer 15 dias num só sítio. Por exemplo, ele chega aqui, em Tete, na cidade ele fica uma semana. Daqui vai para Songo mais uma semana. Songo vai para Zobe mais uma semana. De Zobe vai para Moatiz mais uma semana. Assim sucessivamente, ele vai alterando. Por mais que leve 1, 2, 3 anos, então ele continua a ser considerado por musafir, um viajante. Entenderam aqui? Basta ele, quer dizer, não ficar especificamente num sítio. Embora que certos ulamás, certos jaimá tenham a opinião deles que não, basta atingir 18 dias, então já deixa. Então cada um deve seguir a opinião ou a escola que ele tem seguido, o hadith de Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Depois vejamos, aqui Allah subhanahu wa ta'ala diz, tudo bem, vocês podem não jejuar, mas devem fazer o qadá, devem pagar esse mesmo jejum. É wajib, continua a ser obrigatório. No Ramadã podem não jejuar, mas depois do Ramadã, se vocês deixarem de ser viajantes, se vocês melhorar, restaurar a vossa saúde, melhorar, curar, a doença curar, então vocês devem pagar, se apanhar tempo para pagar aquele jejum. Torna-se wajib. Agora Allah podia fechar o wajib, dizer fa'alayhi al-qadá. Allah podia dizer fa'alayhi al-qadá, é wajib o qadá, pagamento. Mas em vez disso, Allah subhanahu wa ta'ala usou fa'iddatum min ayyamin ukhar. Diz que devem pagar o mesmo número de dias em outros dias. Pagar o mesmo número em outros dias. Por quê? Os ulamás começam a explicar que, olha, aqui uma das investigações, a opinião dos ulamás diz que, olha, se Allah subhanahu wa ta'ala dissesse fa'alayhi al-qadá, o que havia de acontecer? Porque quando a pessoa está doente, quando a pessoa é viajante, basta ele recuperar depois de Ramadã, não for deixar de ser viajante, deixar de ser musafir, passar para muqim, ou deixar de ser mariz, passar para uma pessoa que está bem de saúde, deixar de ser enfermo, paciente, passar para uma pessoa que está bem de saúde. Então, a partir dali que começa, ele tem tempo de pagar aquele jejum. Mas acontece que ele acaba falecendo sem encontrar esse muhlat, esse tempo de pagamento. Então, quando ele falecer, antes de apanhar esse tempo de pagamento, então o que acontece? Deixa de ser qadá. Ele não tem que responder por este qadá. Ou então, fa'iddatum min ayyamin ukhar, os herdeiros, os familiares, a pessoa que falece não tem nada que escrever o wasiyat, não é obrigatório para ele, não é necessário ele escrever um wasiyat, um testamento para se dar fidya daqueles dias que ele perdeu, já não é lazim para ele, porque ele não apanhou aquele tempo de pagamento. Por isso que Allah diz fa'iddatum min ayyamin ukhar. Outro ponto que sai aqui, fa'iddatum min ayyamin ukhar. Por que Allah não diz fa'alayhi al-qadá? Allah, os ulama explicam, olha, fa'iddatum min ayyamin ukhar está a mostrar que, olha, aqui não tem a ver com o tartib, a sequência. Uma pessoa entrou na primeira dezena de Ramadã, ela adoeceu, perdeu ou viajou, dia 8, 9, 10, não conseguiu jejuar, por doença ou por viagem. Acabou Ramadã, ele já está bem, já não é viajante ou já não está doente, estação. Então ele, o que acontece? Ele decide pagar aquele jejum. Será que ele é obrigatório ele pagar primeiro o 8º? Depois pagar o 9º jejum? Depois pagar o 10º?
Não, ali já não tem a ver com o tartib. Por isso que Allah diz: "Fa'iddatum min ayyamin ukhar." Ali já depende como ele quer pagar. Não está a dizer que é proibido pagar se ele quiser pagar. Não, só que não é obrigatório a sequência. Se lhe apetecer, não, eu vou primeiro pagar o 10, não há problema. Se eu quero pagar primeiro o 8º, não há problema. Se eu primeiro quero pagar o jejum do meio, o 9, não há nenhum problema. Por isso que Allah subhanahu wa ta'ala diz: "Fa'iddatum min ayyamin ukhar." A pessoa deve pagar nos dias que ele encontrar mais tarde. E não é necessário a sequência do pagamento destes mesmos jejuns. Tempo escasso. Inshallah, vamos continuar a abrir acerca dos ayats. Inshallah, jejum também já está à porta, possivelmente. Inshallah, talvez comece o Tarawih agora no domingo. Então, inshallah, cada um de nós está preparado para o Ramadã. Ter aquele espírito, aquela vontade, entusiasmo do próprio Ramadã. Vão todos fazer isso, inshallah? Ligar-se ao Corão. Inshallah, de acordo com os ayat, nós vamos abrir todas as virtudes ou assuntos que têm a ver com o mês de Ramadã. Wa akhiru da'wana anil hamdulillahi rabbil alamin.